Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais uma live diária do Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer, frutificar, adubando-as com muito trabalho, pois são elas que nos impulsionam na direção da felicidade. E como estamos a caminho, todos nós temos defeitos, temos vícios os quais temos que arrancar do bom coração. Como bons jardineiros, temos que estar vigilantes. E a nossa reflexão de hoje se baseia na carta de Paulo aos Romanos, onde o apóstolo dos gentios diz o seguinte: E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Vou repetir: E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás embaixo dos vossos pés. Passaram-se 2000 anos da vida de Jesus, um pouquinho menos da advertência de Paulo, cerca de 1900 anos, e isso ainda não aconteceu. Por quê? Porque em toda parte do planeta nós podemos reconhecer a luta sem tréguas entre o bem e o mal. Manifesta-se esse grande conflito sob as mais diversas formas. E no turbilhão dos seus movimentos, muitas almas sensíveis, de modo invariável, conservam-se na atitude de invocação aos gênios tutelares para que estes venham à arena combater os inimigos que os atordoam, prostrando os deveres. Não é assim que a gente faz? A gente sempre pede para Deus, para bons espíritos, para os santos, não importa qual seja o nosso segmento religioso, que eles venham batalhar contra o mal. Não tem problema por aí, mas vamos analisar um pouquinho melhor. Solicitar auxílio ou recorrer à lei de cooperação representam atos louváveis do espírito, que identifica a própria fraqueza. Contudo, insistir para que outrem nos substitua no esforço, que somente a nós cabe, demonstra falsa posição, suscetível de acentuar-nos as necessidades. Normalmente a gente pede que Deus venha nos salvar, não é? Que Jesus venha nos salvar. Eles estão à nossa volta. Mas esperam o quê? Que nós façamos a nossa parte. É claro que, aqui no caso, Paulo chama de Satanás, mas a gente pode utilizar uma terminologia atual, dizendo que são os maus espíritos, os dragões. Eles representam o poder do mal na vida humana. E vão ser esmagados por Deus, como diz Paulo, a partir do momento em que nós arregaçarmos as mangas e também fizermos a nossa parte. Porque eles não nos arrastam, eles nos sugerem. Excepcionalmente, numa obsessão mais forte, eles dominam. Mas a maioria das vezes, eles dominam porque nós nos deixamos dominar. E por que isso? Porque nós esquecemos de que nós somos responsáveis pelo nosso trabalho iluminativo. Nós temos que trabalhar para cumprir as leis morais, combatendo o velho egoísmo animal dentro de nós. Aprendendo a grandeza da nossa posição de espírito eterno
para atingir a vitória sublime. Os grandes homens da história da humanidade, eles conseguiram vencer a si mesmos. E aí, cada pessoa que diminui a influência do mal sobre si mesmo, é um pouco menos de mal que tem na Terra. Então, amigo e seguidor, não adianta nós ficar, como diz aquela música do Roberto Carlos, sentado à beira do caminho, esperando que Deus e Jesus venham erradicar o mal do planeta. Não. Primeiro, nós temos que erradicar o mal do nosso coração, a partir do quê? A partir do combate dos nossos vícios e defeitos. E lá vamos nós de novo falar a respeito do orgulho, egoísmo, vaidade, inveja, agressividade e intolerância. Isso tudo representa um mal dentro de nós. E não são os outros que vão tirar isso do nosso coração, da nossa mente. Somos nós. Mas a grande maioria de nós fica esperando que alguém venha fazer isso, que a salvação ou a felicidade surja num passe de mágica, num estalar de dedos, como fazia aquela série do meu tempo de criança, A Ginny é um Gênio. A história gira em torno de um astronauta que libera um gênio ou uma gênia de uma garrafa e ela se torna sua empregada, fazendo os seus caprichos e arrumando confusão no entorno dele. Deus não vai fazer isso por nós. Deus nos criou simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento, e à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos compreendendo o que é certo e o que é errado. À medida que vamos fazendo o que é certo, estamos plantando as sementes da felicidade. E enquanto nós plantamos as sementes do que é errado, nós estamos plantando a colheita de dor, de dificuldade. As dores e as dificuldades que colhemos hoje são reflexo do nosso passado. Ninguém escapa do plantio do passado, não. Mas hoje, com um pouco mais de conhecimento, nós conseguimos compreender o que nós devemos plantar. Plantar o quê? As nossas virtudes, implantá-las dentro do coração. Quem não precisa de humildade? Todos nós precisamos de um pouco de humildade. Porque a grande maioria de nós ainda se acha que é o ó do borogodó. Não é assim? Um pouco mais de modéstia, generosidade, tolerância, que está tão em falta nos dias de hoje. Como nós estamos sendo intolerantes. Perdemos também rapidamente a paciência. Não perdemos. É que nós ainda não adquirimos a paciência, então a gente diz que perdeu aquilo que não tem. Essa é a chave pela qual cada um de nós vai fazer a sua evolução. E Allan Kardec pergunta, na pergunta 918 do Livro dos Espíritos, por quais sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve levar seu espírito na hierarquia espiritual. E aí os espíritos dizem, os espíritos são sempre simples e concisos. O espírito prova a sua elevação aliando todos os atos da sua vida corpórea que constituem a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a parte espiritual. E aí Kardec comenta para completar. Respeita, enfim, nos seus semelhantes todos os direitos decorrentes da lei natural, como desejaria que respeitassem os seus. Isso não precisa comentar, né? Depois disso, só nos resta agradecer a companhia de vocês, dar um bom dia, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.